Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia, como autoestima, autoconhecimento e, claro, relacionamento. Para você que ainda não conhece o meu trabalho no Instagram, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já conhece, me diz o que você acha dos episódios, como é que está sendo para você escutar os episódios aqui. Para você que me escuta no Spotify, faz avaliação, me diz o que você está achando, dá ali as estrelinhas para que eu possa entender que esse trabalho está chegando até você e que você tem gostado desse trabalho, que tem tido um resultado na sua vida. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu comentei semana passada, que eu escrevi o texto falando sobre, mas que acabei não gravando para vocês, porque me deu vontade de falar sobre um outro assunto, mas vamos lá, faz parte, vida sem dúvida, faz parte do processo. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que é sobre os sistemas de reparos no relacionamento. Então, para você que não sabe o que é sistemas de reparo, presta muito atenção, porque isso ajuda muitos casais mesmo. Então aprenda a utilizar os reparos na sua relação. O reparo é uma técnica que você utiliza após uma situação mais tensa na relação. Pessoas que utilizam, um exemplo, o bom humor para quebrar o clima tenso, ou busca outras formas para não continuar alimentando a raiva ou qualquer outro tipo de sentimento negativo na relação. Um exemplo, você está dirigindo com seu esposo está dirigindo em uma estrada que não é tão confortável assim. E aí ele acaba fazendo algumas barberagens no trânsito e isso te deixa estressada, porque você fica com medo, porque você se sente insegura, e aí você acaba tentando corrigir ele ali, e ele também se estressa com isso. E aí quando vocês chegam no destino final, tá aquele clima pesado, que poderia ser estendido aí durante muito tempo. Um dos dois faz uma brincadeira. Um exemplo de brincadeira: amor, hoje você estava dirigindo super bem, viu? Fiquei com tanto medo, e dá uma risada. Ou faz uma outra brincadeira: será que chegamos no céu? Olha que lugar lindo, do jeito que você estava dirigindo. Algo que seja humorado, algo que seja uma brincadeira e que seja perceptível que é uma brincadeira para quebrar aquele clima. Ou você pode ir dar um abraço, dar um beijo. São fatores que nós chamamos na psicologia de reparos. Esses reparos, eles são coletes salva-vidas do relacionamento. Sua efetividade determina se a sua relação será duradoura ou se vai acabar parando na UTI. Até porque casais que não conseguem utilizar o reparo no momento que a situação esquenta, geralmente tendem a entrar no ciclo insano dos conflitos, das brigas, porque um quer ter razão, o outro quer ter razão, e isso faz com que eles alimentem ainda mais os conflitos. Por isso a necessidade de ter reparos durante os momentos de conflito na relação. Fazer um reparo não é complicado para casais que compreendem o verdadeiro sentido do amor, mas para casais que preferem alimentar o orgulho e o ego, o sistema de reparo não funciona muito bem. Ao contrário, pode dar um sério problema. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Meu esposo, quando eu trabalhava na área comercial, ele tinha a mania de, quando eu estava estressada, ele enchia a boca de água e fazia aqueles chuveirinhos, me molhando toda para ver se quebrava o meu nível de estresse. Eu acabava dando risada e a gente conseguia ter um momento ali mais tranquilo. E aí eu fui dar esse exemplo em uma palestra, e não façam isso em casa, sem antes ter um alinhamento, porque pode dar muito ruim. Eu fui dar esse exemplo em uma palestra e a esposa acabou utilizando esse movimento na relação. Pense que ao invés de melhorar a briga, piorou ainda mais, porque ele se sentiu humilhado, ele se sentiu ofendido. Então é necessário que vocês tenham uma conexão antes de usar alguns tipos de reparos, para que não piore ainda mais a situação. Eu vou trazer alguns tipos de reparos aqui que dá para ser utilizado. Piadas,
fazer uma piada com a situação, trazer aquilo ali como algo engraçado, uma forma de humor para que melhore aquela situação ali, para que vocês possam rir juntos sobre aquilo. Elogios, exemplo: amor, você fica linda quando você tá chateada, viu? A carinha que você tá fazendo, como fica bonitinha. Perguntas aleatórias, você sair completamente daquele contexto, fazer uma pergunta que não tem nada a ver com nada ali, quebrando aquele clima. Um abraço, um beijo, um olhar nos olhos, um toque de mão, qualquer coisa que saia daquela situação, ela é muito positiva para o relacionamento. Ou qualquer outro tipo de movimento que quebre o clima tenso, como uma brincadeira. O intuito dos reparos é justamente quebrar o clima tenso da relação, para que vocês acabem não ficando ali estressado um com o outro e azede ainda mais o relacionamento, porque a tolerância acaba diminuindo, vocês acabam dando piada um no outro e isso só tende a piorar aquele momento. Quando um reparo é aplicado, o nível de tensão abaixa o suficiente para que a razão prevaleça diante das emoções negativas. Então, quando se faz uma brincadeira que sai daquele clima, automaticamente é acionado o fator racional daquela pessoa. Então ela entende que pode perceber a situação de uma outra forma. Então casais que brigam por razões, eu quero ter razão, eles deixam de ser felizes. Por quê? Porque eles estão focando em provar para o outro que eles têm razão naquele momento do conflito, ao invés de escutar o outro. Se os conflitos de um casal se agravam cada vez mais, apesar das tentativas de reparo, isso indica que estão presos em um ciclo insano de conflitos, o que torna difícil a comunicação e a tentativa de alinhamento das expectativas. Quanto mais o casal entra no ciclo insano de conflitos, mais é difícil conversar sobre, mais é difícil ter um diálogo, mais é difícil ter uma abertura para a compreensão da comunicação. Se eu estou no automático do ter razão acionado, você pode tentar me convencer da forma que você quiser. Eu não vou sair desse espaço, porque eu estou justamente no lugar de comunicação, de defesa acionado. E um ponto que é interessante quando a gente pensa em comunicação do casal, no momento que uma das partes ela começa com uma crítica, não vai evoluir essa conversa. Por isso que é necessário ter muita autonomia de entender que uma comunicação que começa com crítica, ela vai ser levada para uma briga. Então vocês precisam compreender isso e trabalhar isso na relação. Eu vou falar sobre mim, não sobre o outro, não sobre os defeitos do outro. Usar o reparo não apropriado para o momento não é um problema do casal. O grande problema são as cicatrizes abertas após inúmeros conflitos improdutivos. Porque tem momentos que alguns reparos eles não funcionam. Porque existem cicatrizes ali que são profundas e não foram cicatrizadas. Então o casal ela não consegue nem ter um momento ali de distração. Por quê? Porque tem uma ferida muito forte, tem uma ferida muito profunda ali, que acaba não permitindo que o casal ele tenha uma conexão maior nesses momentos. O reparo não tem como intuito resolver o problema, mas reduz a tensão para que o casal consiga conversar de forma racional, assertiva e saudável. E aí vem uma grande dica. Nada de dizer assim, nós só vamos dormir quando conversarmos sobre todos os temas, quando resolvermos todos os problemas. Isso não é correto. Por que não é correto? Porque quanto mais cansado vocês estão, mais difícil é de vocês trazerem para a racionalidade. Então, vocês vão brigar ainda mais. Dá um abraço, dá um beijo, dá uma boa noite, dizer eu te amo, você é muito importante para mim, mas vamos conversar sobre isso num outro momento, para que vocês não fiquem em um ciclo aí de tentar provar um para o outro e isso acabe trazendo sérios problemas ainda maiores para o relacionamento. Um outro ponto aí que é interessante, não discutam pelo WhatsApp, não. Uma coisa é vocês conversarem pelo WhatsApp, outra coisa é vocês discutirem pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta fria, então a conversa tem que ser olho no olho. Quando você mostra para o outro as suas reais necessidades e não julga, nem aponta e nem critica o outro, o casal ele pode ter uma comunicação muito mais assertiva. O casal não pode se permitir perder o controle quando um ou outro começa a criticar. Então esse alinhamento precisa ser muito bem feito entre vocês, para que vocês possam compreender no momento que um desequilibra, o outro precisa ali estar ajudando. Se você não quer realmente brigar, você não vai entrar num conflito. Mas se o outro
tá ali insistindo num conflito, tem algumas tentativas que você pode fazer para sair daquilo ali. E eu vou te dizer uma coisa, não de hipótese nenhuma, fique em silêncio, porque isso gera ainda mais raiva. Dê as costas e largue a outra pessoa falando sozinha. Isso gera ainda mais raiva no outro. Então é necessário que vocês tenham essa comunicação de forma assertiva e alinhem alguns comportamentos que vocês esperam um do outro. O que eu percebo nos casais ao longo desses 8 anos de clínica, mais de 8 anos de clínica trabalhando com relacionamento, quando uma das partes demonstra um alto nível de estresse, o outro acaba alimentando ainda mais a situação e gerando assim a explosão e a exposição às emoções negativas, trazendo marcas que são ruins para o relacionamento. Comportamentos agressivos e palavras que ofendem, elas podem destruir o amor, elas podem minar qualquer sentimento puro e genuíno que exista na relação. Quando uma das partes percebe a tensão do momento e utiliza o reparo como uma forma de amenizar o estresse, acaba evitando um conflito maior. Então tem atenção ali, mas não vai até o final, entende? Vocês acabam entrando em um acordo, entrando em um senso ali e fica tudo bem. E aí tem uma frase que eu amo: quando um não quer, dois não brigam. Faz todo sentido em se aplicar para o casamento essa frase. Por quê? Se você entende que 50% da relação é responsabilidade tua, em um momento de conflito, automaticamente você vai entender que os seus 50% quando o outro está estressado é ficar calada, é ficar calado e não tá respondendo. Para que você está respondendo? Para poder ter razão? Ou você deseja ser feliz? Ah, Carol, mas eu não vou sair por baixo no meu relacionamento. Eu preciso ser a última pessoa a falar. Para quê? Para destruir ainda mais o seu casamento? Sempre vai ter a última pessoa que quer falar. E se vocês ficarem brigando para ser a última pessoa a falar, vocês vão entrar em conflitos muito mais profundos. Então escolha diariamente ser feliz no seu casamento. Se você escolhe ter razão, você está indo de encontro a estrutura do casamento. Sabe por quê? Quando você escolheu casar, você talvez não soubesse, mas é o lugar que mais te revela é o teu relacionamento. E se você não tem forças para poder construir e reconstruir a tua relação, você não tem força para mais nada na vida. Porque relacionamento é o lugar que mostra quem realmente somos e nos dá grande oportunidade de mudança. Agarra com todas as forças essa mudança que é necessário na sua vida. Olha para você, perceba de que forma você pode agir diferente, o que é que você pode fazer diferente na sua vida e na sua relação. Casamento não é espaço para ter razão, é espaço para ser feliz. E razão e felicidade, elas não caminham juntos dentro do casamento. Para você que me escuta toda sexta, às 6 horas da manhã, sempre tem um novo episódio. É muito bom ter você aqui, é muito bom ter você por perto. Que você possa aproveitar essa sexta-feira, que Papai do Céu possa te conceder uma sexta-feira muito iluminada e muito abençoada. Aproveitem um final de semana, desconectem das redes sociais, se conectem emocionalmente, coloca a vida sexual em dia e cuida da relação. Só você pode cuidar do seu casamento, ninguém mais pode fazer isso por você. Qual é a sua parte em fazer isso todos os dias? Vai lá, faz o seu papel, tudo isso faz diferença diariamente. Um lindo final de semana para vocês, até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. Eu, você e o seu casamento sendo reconstruído.